Boa noite, irmãos, boa noite, igreja, graça e a paz a todos. Quero ler com vocês Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Isaías 6, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos vão procurando aí, quero dar um aviso. Meus amados irmãos, nós não estamos podendo ainda nos reunir presencialmente aqui no templo. No entanto, enquanto esta autorização não chega, a gente não possa estar se reunindo aqui, continuem orando firmes, buscando a Deus, se fortalecendo em família, pedindo para que Deus abençoe, restaure, proteja nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, o nosso povo, até a volta aí da normalidade, ok? Vamos orar, buscar ao Senhor? Quero ler então Isaías capítulo 6, versos 1 em diante, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Vamos orar, meus amados? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, ela nos dá força, esperança, direção. Que esta Palavra possa ser, ó Deus, pregada, que esta Palavra possa ser aceita e praticada. Me use, ó Deus, para ensinar o Teu povo, não pelos meus conhecimentos e sabedoria, mas pela sabedoria do Senhor, pela unção do Senhor, em nome de Jesus, amém. Esse texto, capítulo 6 de Isaías, ele tem um título, aqui, no início do capítulo 6, a visão de Isaías, a visão de Isaías. Eu uso óculos, se eu tirar o meu óculos, eu não tenho uma boa visão, não consigo enxergar, minha visão fica embaçada. Às vezes, meus irmãos, a gente passa por situações na vida, por problemas na vida, que a gente fica meio assim, com a visão embaçada, não sabe o que fazer, ficamos como se estivesse no escuro. Quero dizer para os irmãos que em momentos que a gente fica meio sem direção, que a nossa visão fica embaçada, nublada, Deus que pode dar, Deus, Ele dá a melhor visão, Ele é a luz para as nossas vidas. Então, meus amados, quero meditar com os irmãos sobre isso, nas lutas da vida, nos momentos em que a nossa visão está embaçada, Deus é que pode dar a melhor visão, a melhor saída. Quem não se entristece com as aflições, com a dor que assolam as famílias, que geram crises à nação? Quem não se entristece? O profeta Isaías estava triste. O rei Uzias havia morrido. Uzias foi durante 52 anos rei em Judá, e durante a maior parte do seu reinado, Judá foi próspero, havia muita prosperidade, muita paz, muita segurança. Uzias trouxe vitórias ao povo, à nação. No finalzinho do seu reinado, ele desobedeceu a Deus, soberbo, ele foi ao templo e queimou incenso, algo que era somente permitido aos sacerdotes, e Deus então o afligiu com uma lepra, ele morreu leproso. No entanto, a maior parte do seu reinado foi de vitória, foi de paz e prosperidade. A morte do rei trouxe muita tristeza, muita insegurança ao povo e também ao coração de Isaías. Isaías já havia, dos versículos, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 5 do profeta Isaías, do livro de Isaías, ele já estava orientando o povo, estava mostrando ao povo, e não havia uma resposta deste povo.
E aqui no capítulo 6, ele coloca o momento que ele foi chamado para ser profeta em Judá. O momento que Deus o chamou, como se fosse para dar um certificado de autorização. Eu não estou aqui porque eu quero, Deus é que me colocou como profeta aqui entre vocês. E foi no ano que o rei Uzias morreu. Quando o nosso coração está doído, meus irmãos, quando nós desejamos até ficar sozinhos, isolados no mundo, nesses momentos, nas lutas, tribulações e perdas, nunca devemos esquecer que Deus é o Senhor, Ele é a melhor companhia, Ele é a melhor resposta para as nossas aflições. Nesses momentos em que o povo estava debandado, havia muita imoralidade, o rei havia morrido, o povo estava sem expectativa, o coração de Isaías estava doído, ele foi ao templo, e no templo ele sentiu a presença do Senhor. Ele fala que neste tempo da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono de Jerusalém poderia estar vago, mas o trono de Deus estava com o Senhor assentado. Deus estava assentado. Isaías teve esta visão de Deus assentado sobre o trono. Quando nós olhamos para os comentários desse texto e os comentários do Antigo Testamento, a gente aprende que quando há esta revelação de Deus no Antigo Testamento, quando Deus se revela a um profeta ou a um homem no Antigo Testamento, essa revelação chama-se teofania. E todas as vezes que há essa revelação, quem se revela, quem é que vem falar com o homem, é o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, letra maiúscula, é o próprio Senhor Jesus, que é enviado por Deus no Antigo Testamento para conversar com o homem, para chamar o homem, para comissionar o homem, para dizer para o homem o que ele deve falar com a nação. Então, quando nós olhamos para esse texto, quem está sentado no trono, de acordo com os comentários e também de acordo com a própria palavra de Deus, que está lá em João capítulo 12, verso 41, é o próprio Senhor Jesus. É Jesus que está assentado no trono. Aquele que está acima de todas as situações é Jesus. Ele se revela a Isaías. Todo o ser, corpo e alma do profeta foi tocado pela manifestação dos atributos de Deus, ou seja, a sua glória, a sua santidade, o seu poder. O manto do Senhor enchia o templo, os serafins voando por cima dele, clamando, louvando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do templo tremeram e todo o ambiente se encheu de fumaça, diz o texto. Nas dificuldades, meus irmãos, nesta dor que a nação estava passando, por essa debandada da presença de Deus que o povo havia feito, sem uma direção do rei, porque o rei estava já nos últimos anos fazendo coisas, ele fez algo que não devia, foi acometido de lepra, e o profeta já nos primeiros capítulos estava falando do que Deus queria, no entanto o povo não ouvia. E aqui no capítulo 6 ele fala: eu não estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui, eu não surgi do nada, eu estou falando para vocês o que Deus quer que eu fale. E Deus me comissionou, Deus me chamou quando o rei Uzias, foi no ano que o rei Uzias morreu, que eu fui ao templo e vi o Senhor assentado no trono. Serafins voavam por cima dele, e eu presenciei a glória do Senhor. E os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando eu percebi, quando eu tive essa visão, quando a orla do Senhor enchia todo o templo,
as bases do templo tremeram. E Isaías pôde constatar que Deus estava presente, não somente no templo, mas em todo o Judá, em toda a nação. O trono poderia estar vazio, mas Deus estava presente, não somente ali, naquela região, mas a glória do Senhor, de acordo com os serafins, o cântico dos serafins, o louvor dos serafins, a glória do Senhor, ela enche toda a terra. Que glória, que glorioso, momento glorioso este, meus irmãos. A situação poderia ser desanimadora, mas Deus estava no controle. Em seu trono, Ele reina soberano sobre o universo. Meus amados, em momentos que as aflições, as tristezas, as inquietações, as dúvidas acometem nossas vidas, nossas famílias, a melhor companhia é o Senhor. O melhor lugar para estar é na presença do Senhor, diante da santidade, do poder de Deus. Os anjos, o templo, os homens se apequenam. Diante dele, os anjos adoram, o templo treme e o homem se prostra. Quando, meu amado irmão, em sua volta tudo começar a ruir, as coisas começam a não dar certo, as contas começam a chegar, a gente começa a ouvir notícias de pessoas ficando doentes. Quando essas coisas começam a acontecer, não procurem os ensinos, os prazeres do mundo, mas olhe para Deus. O povo estava procurando ensino, direção em lugares que não eram de Deus. Por isso que a visão do povo estava embaçada, nublada. Mas quando Isaías foi ao templo, ele teve a visão, a melhor visão, que é a visão de Deus, a visão do trono de Deus. Do céu vem a melhor resposta, o melhor consolo. Como está o seu coração, meu amado irmão? Pode ser que não está sendo possível vir aqui ao templo, mas em qualquer lugar que você possa estar, Deus está presente, pronto para te abençoar, dar-lhe força, direção e sustento. Continuando, meus amados, nesse texto de Isaías, os versículos 5 ao 7, ele nos dá uma outra lição, a continuidade da visão de Isaías. Isaías, primeiramente, ele viu Deus assentado no trono, os anjos, os serafins cantando, louvando, engrandecendo o nome de Deus. A glória do Senhor encheu o templo, e os anjos cantavam que não somente a sua glória enchia o templo, mas toda a terra. Isaías então ficou maravilhado com esta visão, e a partir desta revelação, ele olhou para si e disse: ai de mim, diz o versículo 5, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que ele tirou lá do altar do templo, e com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Meus amados irmãos, na presença de Deus, Isaías atentou para a sua condição de pecador. Ai de mim, disse ele, eu sou um homem impuro, sou pecador, eu habito no meio de pessoas pecadoras, pessoas que têm lábios impuros, vou morrer, porque eu presenciei essa glória. Meus amados, a visão do Deus Santo, o som de hinos de adoração,
tocou no coração do profeta, e ele não teve nenhuma outra saída senão confessar os seus pecados. Quando se compara Deus com o homem, a grandeza de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus com a impureza do homem, a pequenez do homem, a conclusão que se chega é essa: somos pecadores, somos impuros, somos carentes da misericórdia do Senhor. Isaías convivia com um povo pervertido, povo que vivia sem Deus, vivia longe de tudo que era santo. O povo vivia na prática do pecado, e ele também se sentia assim, indigno de se juntar aos anjos, de cantar louvores ao Senhor, que era santo. Percebe-se, meus amados irmãos, que em todo lugar onde o homem se estabelece, em qualquer lugar que possamos estar, há uma convivência entre luz e trevas, entre o bem e o mal, entre a santidade e a impureza. O homem de Deus, onde quer que ele possa estar, ele é luz, porém, em volta dele pode ter trevas. Essa proximidade, mesmo sendo perigosa, mesmo sendo problemática, ela é necessária para que a bondade de Deus, para que a luz de Deus, a santidade de Deus possam ser distinguidas. No entanto, Deus, o Senhor misericordioso, na bondade que Ele tem, na misericórdia que Ele tem, Ele não deixa, as coisas como estão. Quando nós olhamos para o texto, a gente vê a ação de Deus abençoando Isaías. Isaías não foi expulso da presença do Senhor em função da sua natureza pecaminosa. Deus, além de guardar, além de se revelar a ele, ele trouxe a purificação para o profeta. O texto fala que um dos serafins que louvavam, glorificavam a Deus, tomou a brasa do altar, com uma tenaz tocou nos lábios impuros, purificando os lábios de Isaías. E ele diz: os teus pecados, os teus lábios foram purificados. Os amados, Jesus, Ele é o Senhor que purifica os nossos lábios, que purifica nossas vidas com o sangue derramado na cruz. Ele diz que Ele é o Senhor que abençoa, que guarda, que nos santifica. Um momento sublime em resposta ao clamor do pecador, houve esta purificação. Em nós, meus amados, em nós não habita bem nenhum. O apóstolo Paulo, ele diz: miserável homem que eu sou, diante de Deus sou como trapo de imundícia, minha garganta é como sepulcro aberto. Mas Jesus, Ele é o caminho. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não lançou fora a mulher pecadora que ia ser apedrejada. Ele não lançou fora a mulher samaritana a quem ele pediu água. E disse: olha, eu peço água para você, mas se você pedir água para mim, a água que eu lhe der, fluirão rios de água viva de dentro de você. Jesus não lançou fora Zaqueu. A convicção de Isaías sobre seus pecados levou à confissão, à purificação. Assim também nós devemos agir, meus irmãos, quando nós sentimos em nossos corações, tocados pelo Espírito Santo de Deus, que somos pecadores, devemos confessar os nossos pecados, sermos purificados por Ele, continuar firmes na presença do Senhor. E diante desta grandeza, diante desta aparição de Deus, da glória de Deus, da confissão do profeta, da purificação do profeta, houve uma outra visão. Lá no céu, parece que havia ali um concílio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo,
olhando para aquela situação do povo, como ovelhas sem pastor, desgarrados, sofrendo, indo por uma direção totalmente diferente daquela que Deus tinha para esse povo. E nesta conferência santa, Isaías contemplou lá no céu, e lá ele ouviu a pergunta, o questionamento. Está aqui, versículo 8: depois de ser purificado, ter os seus pecados perdoados, ele ouviu a voz do céu que dizia: a quem enviarei, diz o Senhor, e quem há de ir por nós? Nós temos aqui a necessidade do povo. O povo precisava de Deus. Quem poderia levar a paz a este povo? Quem poderia levar o consolo, a esperança para este povo sofrido? Por isso o questionamento do céu: quem vou enviar? Quem há de ir por nós? Após esse questionamento, Isaías se ofereceu. Ele não discutiu o seu chamado com Deus, mas aceitou o desafio e colocou-se à disposição. E numa intromissão santa, o profeta, totalmente restabelecido, fortalecido, purificado, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele também, da mesma forma que Deus estava tendo a visão do mundo pecaminoso, ele também teve esta visão, tocado por Deus. Então ali, no ano da morte do rei Uzias, ele foi comissionado pelo Senhor. Ele recebeu o chamado de Deus, e esse chamado, esse comissionamento não foi tão estimulante. Nos versos que se seguem a partir do versículo 8 de Isaías capítulo 6 até o versículo 13, nós vemos que a mensagem que Isaías iria trazer para o povo, como ele já havia profetizado até o capítulo 6 de Isaías, esta mensagem, ela cegaria ainda mais os olhos de algumas pessoas. Os ouvidos deste povo seriam ainda mais fechados, eles se tornariam surdos, e os seus corações seriam endurecidos. Não que essa fosse a vontade de Deus para este povo, porém, meus amados, quando as pessoas resistem à palavra do Senhor, menos se tornam capazes de receber as verdades de Deus. Quando as pessoas se fecham para os ensinos de Deus, elas se tornam cada vez menos capazes de receber as instruções, as verdades de Deus. No entanto, meus irmãos, mesmo em meio a corações endurecidos, mesmo em meio à resistência em aceitar a palavra, o profeta, o homem de Deus, deve continuar pregando, falando de Deus. A prova do sucesso da pregação não está na aceitação das pessoas, mas na fidelidade a Deus. Deus é o Senhor que controla. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não são as nossas palavras. Isaías sabia disso. Ele profetizou durante aproximadamente 60 anos lá em Judá. O tema principal de suas mensagens foi a proclamação, o poder e a santidade de Deus e a vinda do Messias. Em dias de crise e de baixa espiritualidade, Isaías exortava constantemente a fé em Deus, o único que podia dar o livramento da escravidão espiritual e cura física. Na sua mensagem, ele insistia que o maior perigo que a nação corria não era a fome, não era a opressão física, mas o maior perigo era a desobediência e a falta de fé em Deus. De acordo com os relatos, de acordo com a história, Isaías, ele morreu, ele foi martirizado, ele foi cerrado ao meio, dentro do tronco, colocaram ele dentro de um tronco de uma árvore, e o rei Manassés, ele cerrou o profeta no meio.
Meus amados, Deus idealizou a salvação do homem por causa do pecado. O homem pecou, mas Deus idealizou a salvação do homem lá em Gênesis. Ele já começou a idealizar essa salvação. E como idealizador dessa salvação, desta missão salvadora, Ele continua convocando vidas para cumprir este grande projeto de salvação, chamando o seu povo, chamando a sua igreja para falar às pessoas. E nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós devemos clarear a nossa visão com a palavra de Deus, na presença de Deus, confessar os nossos pecados, ouvir o chamado de Deus, porque o mundo, as pessoas que convivem em nossa volta estão em trevas e precisam de uma visão esclarecedora, que é a palavra de Deus. Deus não empurra ninguém, não obriga ninguém para a obra de Deus, nem tampouco engana ninguém quanto ao futuro que espera. Contudo, aqueles que aceitam andar com Ele têm que fazê-lo com todo o desprendimento possível. Tem que ir, pegar, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Devemos notar que o preparo para o serviço do Senhor, ele não é assim repentino. Ele passa por estar na presença de Deus. Para fazer a vontade de Deus, nós devemos estar na presença dEle, entender que somos pecadores, mas sermos purificados, tratados por Ele, e aceitar o seu chamado. Como você está, igreja? Você como filho, como homem, como mulher de Deus, como você está? Você como membro da igreja, como você está? Você tem buscado a melhor visão? Tem se colocado na presença de Deus? Você tem confessado os pecados? Tem aceitado o chamado do Senhor para fazer aquilo que Ele quer que faça dentro da sua casa, como pai, como mãe, como filho, como servo de Deus? Quem sabe dentro da sua casa você é o único crente. Atue dentro da sua casa. E lá no trabalho, como você está lá como crente, como membro da igreja, como servo de Deus, como filho de Deus, como salvo, como purificado pelo sangue de Cristo, como você está agindo lá no seu trabalho, e lá na escola, na faculdade, e nas ruas da cidade, como você tem agido como alguém que pertence a uma sociedade corrompida? Você tem sido luz, você tem tido a visão do Senhor, a boa visão. Faça isso, busque ao Senhor, a luz do Senhor, e seja a luz neste mundo, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos chama para sermos luzes no meio das trevas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá uma nova visão, uma visão que recebemos através do andar com Deus, do andar com Cristo, porque Jesus Cristo é luz, e onde nós estamos, por sermos de Cristo, também devemos levar a luz. Precisamos entender esta palavra e levá-la àqueles que ainda não têm e que andam nas trevas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, igreja, em toda a família do Senhor, até a volta do Senhor Jesus.